totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Isso faz o quê? Isso vai fazer com que a minha célula, é uma célula bem sem vergonha, só uma bolinha. Isso vai fazer com que a minha célula ela tenha dentro dela, do lado de dentro, uma concentração maior de ânions. Se eu tenho uma concentração maior de ânions do lado de dentro, a carga elétrica da minha célula interna vai ser o quê? Positiva ou negativa? Negativo. Se eu tenho mais ânion do lado de dentro, do meu lado interno, naturalmente vai ser mais negativo. Negativo do lado de dentro. Do lado de fora, quando a gente pega e compara com o lado interno, eu tenho uma concentração maior de cátions, que tem a carga elétrica positiva. Então, naturalmente, do lado de fora da minha célula, ou das minhas células, todas elas, do lado de fora eu tenho uma carga elétrica positiva. Isso confere aos meus tecidos uma característica polar. Eu tenho polos, como se fosse uma pilha. A pilha tem um polo positivo, tem um polo negativo. A membrana das nossas células, elas têm um polo negativo virado para o lado de dentro e um polo positivo virado para o lado de fora. A membrana tem uma bicamada, então ela tem essas duas periferias, uma com um polo positivo, outra com um polo negativo. Do lado de dentro, principalmente pela concentração dos ânions, e do lado de fora, principalmente pela alta concentração dos cátions. Beleza. Se eu pegar um aparelho daqueles que fica medindo voltagem, que o eletricista coloca lá na tomada e vê qual que é a voltagem da sua parede, lá da tomada que está na sua casa, se eu conseguisse pegar um aparelho desse e colocar aqui na membrana das nossas células, vou dar como exemplo o neurônio. Tá? O neurônio. A diferença de polo do lado de dentro para o lado de fora representaria algo em torno de menos 70 milivolts. O que isso representa? Menos 70 milivolts. Que do lado de dentro eu tenho menos 70 cargas positivas comparadas com o lado de fora. Tá? Um exemplo. Um desses. Ó, veja comigo. Eu estou do lado de dentro, você está do lado de fora da membrana. Você tem 10 bolinhas aí na sua mão. 10. E eu não tenho nenhuma. 0. Qual é a minha diferença do professor Gabriel para Andrés? De bolinhas, de quantidades de bolinhas. 10. Então, em comparação com ela, eu tenho menos 10 bolinhas. Menos 10. Se ela jogar uma, joga uma. Jogou. Agora eu tenho uma e ela tem 9. Qual é a diferença entre nós? 8. Alguém falou 9 aí, um falou 8, outro falou 9. Ou pega. Se ela tinha 10 e ela jogou uma, ela passou até 9. Só que agora eu ganhei uma. Ao mesmo tempo que ela perdeu uma, eu também ganhei uma. Então a nossa diferença não é de 9, a nossa diferença é de 8. 9 menos o meu são 8. Então eu tenho menos 8 agora em comparação a ela, que está do lado de fora. Tá? Isso é o que? Transporte através da membrana. Ou seja, do lado de dentro eu tenho menos 70 bolinhas. O que são essas bolinhas? Elétrons. Menos 70 cargas aqui do lado de dentro em comparação com o lado de fora. Isso quer dizer que toda vez que uma carguinha positiva dessa passar por lado de dentro, aquele número ali ele vai ficar mais negativo ou ele vai começar a ficar menos negativo? Menos negativo. Então ele começa a ir para cima e não para baixo. Se começar a sair carga positiva daqui para fora, de dentro para fora, ele vai ficar mais negativo. Mas se começar a entrar, ele começa a ficar mais positivo.
Isso acontece através do quê? Transportes através da membrana. Então percebem agora como é importante vocês saberem que é um transporte passivo e um transporte ativo? Por quê? Vou me aprofundar um pouco mais agora. Já sabe que tem diferença de polos, que a membrana ela funciona como se fosse uma pilha. De fora tem mais cátions, carga positiva, dentro tem mais ânions, carga negativa, e essas substâncias elas podem ficar entrando e saindo, dependendo da vontade da membrana. A membrana ela tem permeabilidade seletiva. Aí, existem algumas substâncias que são chave. Vou citar algumas, vou citar duas, mais precisamente. Uma delas é o potássio. Jamais. Outra é o cálcio também, mas o sódio. Potássio e sódio. Por que eu citei essas duas substâncias? Porque o potássio, se você pegar uma célula e ver a quantidade de potássio que tem lá dentro dela, é muito maior do que a quantidade de potássio que tem do lado de fora. Para vocês terem só uma noção, do lado de dentro tem aproximadamente 142 mil equivalentes de potássio, do lado de fora eu tenho 0,1. 0,2. É uma diferença muito grande de potássio, muito do lado de dentro e pouquinho do lado de fora. O sódio é o contrário. Eu tenho muito sódio do lado de fora, 140 mil equivalentes. Do lado de dentro eu tenho pouquinho sódio. Então, de todas as substâncias que a gente tem no nosso organismo, dentro da célula, fora da célula, lembrando que a gente tem reservatórios hídricos do nosso corpo, a gente tem locais do nosso corpo onde a gente armazena água. E essas substâncias elas ficam diluídas nesses espaços, chamados líquido intersticial. Fica entre um tecido e o vaso sanguíneo e a célula. Tá? Então fica ali, o líquido intersticial fica no meio, tem o vaso sanguíneo passando no plasma, aí tem o líquido intersticial e aqui você tem um tecido. E aí essas substâncias elas ficam aqui nesse meio no líquido intersticial. Elas podem entrar para a célula ou elas podem voltar para o vaso sanguíneo. Depende do equilíbrio hídrico da concentração dessas substâncias. Por quê? O movimento delas no nosso corpo acontece a favor e contra o gradiente de concentração. Então, esse equilíbrio hídrico ele é fundamental. Beleza? Andando um pouquinho mais. Se eu tenho mais sódio para fora, o sódio está carregado aqui com o quê? Mais ou menos. Mais. Se eu pegar esse sódio e abrir um canal, vou abrir esse canal de sódio, nessa membrana aqui, ó. Deixa eu ficar de cá, pessoal. Abrir um canalzinho de sódio, bem aqui, ó. A tendência é só um canalzinho de sódio, por difusão facilitada. É uma proteína que deixa o sódio passar. A tendência é esse sódio vir do lado de fora para o lado de dentro, ou ele vir do lado de dentro e passar do lado de fora. De fora para dentro. Por quê? Gradiente de concentração. Basicamente, a prova dessa questão, né? E era só parte. Tá. Mas a questão é que foi passado para meio que deixar assim, o gradiente de concentração para o segundo plano e olhar o gradiente eletroquímico. Assim, quase que soberanamente. Aí eu só soube responder isso que você está me falando, né? Que o primeiro era passivo, o segundo era a favor do gradiente de concentração. Porque a professora nos orientou na hora da prova. Porque daí eu fiquei com aquele negócio na cabeça de gradiente eletroquímico. Que eu peguei agora. Ó, existem duas forças, mas isso é um conteúdo bem básico. Básico não gosto de falar básico. Bem introdutório. Vamos falar superficial, né? Um conteúdo bem introdutório. Porque é muito simples. Qual que é a tendência? Imagina o seguinte, um carro, ele está descendo uma ladeira. Você precisa gastar energia, gasolina para descer essa ladeira? Vai só pisar na embreagem e deixar ele descer. Se pisar na embreagem, deixa o carro livre.
Você não gasta energia. Você está indo ponto bom a favor do gradiente, a favor do fluxo. Você não gasta força. Transporte passivo. O contrário. Imagina o carro subir na ladeira agora, ele está indo contra o gradiente. Você gasta gasolina? Tem que pôr a primeira e ainda mais gás, mas tem a ladeira. Põe a primeira e acelera. Você vai subir, você vai gastar energia. Ou seja, contra o gradiente de concentração eu faço força, eu gasto ATP. A favor eu não gasto. É a mesma ideia. Tá? Então se eu abrir um canal aqui nessa membrana, qual que é a tendência? Ele vir de lá de fora, passar por uma proteína carregadora para o lado de dentro. É a tendência natural do sódio. Tá? E se eu fizer o contrário? Se eu abrir um canal de potássio agora? Vou abrir aqui, canal de potássio. O que vai acontecer? Ele vai passar do lado de dentro, do lado de fora, porque a concentração do lado de fora é muito menor do que a concentração interna. Beleza? Notem que nós estamos falando de transporte passivo, um conceito bem básico. Agora pensem comigo. Abrir o canal de sódio, ainda não abriu de potássio, só de sódio. Abri o canal de sódio, o sódio entrou. Carga negativa atrai carga positiva. Carga positiva atrai carga negativa. O sódio vai ser atraído por duas forças, inclusive a concentração e o potencial elétrico. O sódio começou a entrar. Abri esse canal aqui, ainda não abri esse. Abri só isso. O sódio começou a entrar. Como que vocês acham que isso daqui vai se comportar? Aquele potencial de membrana lá, estava menos 70. Vai diminuir, vai para menos 60, né? A ideia é essa. E é exatamente isso que vai acontecer. Vai começar a subir. Vai ficar menos negativo, né? Tender para o lado positivo. Quando essa membrana está nesse estado aqui, a gente chama de potencial de repouso. Potencial de repouso. Está menos 70. Não tenho tanto sódio entrando, não tenho tanto potássio saindo, de modo que a minha membrana ela fica em menos 70 milivolts. Estou lá medindo com o aparelho, está em menos 70. Toda célula tem potencial de repouso, ou potencial de membrana. Toda. Célula da sua pele, do seu olho, do seu fígado, do seu rim, do seu neurônio, do seu músculo, todas as células do seu corpo têm potencial de membrana. Mas nem todas têm a capacidade de desenvolver um fenômeno chamado potencial de ação. Potencial de ação. O que é um potencial de ação? É quando inverte as cargas da célula, do meio intra e do extra. Show! Show de bola, é isso. O potencial de ação é o seguinte, a definição dele é uma mudança rápida e transitória. Ela é rápida e transitória porque ele muda a polarização e depois ele volta para o estado original. Então é uma mudança rápida e transitória nessa polarização da membrana. E essa mudança rápida e transitória ela é suficientemente forte para passar o estímulo, para desenvolver um estímulo. Tá? Isso é chamado de potencial de ação. Mudança rápida e transitória do potencial de membrana, quando eu vou inverter esses polos aqui, onde está negativo fica positivo, onde está positivo fica negativo, e essa mudança rápida e transitória ela é suficientemente forte para desenvolver, para propagar um sinal, um estímulo. Tá? Essa mudança de carga, né? Isso. A mudança, a gente chama de potencial elétrico da membrana. Ela muda o potencial elétrico da membrana para que essa célula propague um sinal, propague um estímulo. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Mudança
pequeno, positiva rápida e transitória. Ah, mas você escreve bem. É que eu minha letra é muito pequena. Aí o pessoal que está lá atrás não enxerga nada. Rápido e transitória no na polarização. Mais do que precisa. Da membrana celular para propagar o estímulo. Show! Eu já sei o que é um potencial de repouso e eu já sei o que é um potencial de ação, que é uma mudança rápida e transitória nesses polos positivos e negativos, que são fortes o suficiente para a minha célula propagar um estímulo, propagar um sinal, tá? Você pode até chamar de sinal. Mas aí, pergunto para vocês agora que vocês já sabem ali o esquema que a gente fez. Como é que eu faço para promover uma mudança rápida e transitória no potencial elétrico da membrana de uma célula? A gente já falou. Transporte passivo. Abre canal de sódio, depois abre canal de potássio. Ou seja, olha só o que vai acontecer. Se eu abrir o canal, vou fechar aqui o canal de sódio, vou deixar isso fechado, vou abrir só o de potássio, vou abrir só o de sódio. Olha lá. Se eu abrir esse canalzinho, transporte ativo ou passivo? aqui é passivo. Passivo. Mas Por o quê? sódio e potássio é ativo? Nem sempre. Quando a membrana, quando a célula quiser só. A célula, a membrana, pensa sempre assim. A membrana ela tem autonomia para decidir o que a célula ela tem autonomia para decidir o que vai entrar ou sair. Então, se ela quiser que o sódio entra, é só ela abrir um canal que ele vai vir por difusão do lado de fora para o lado de dentro. Agora, se eu quiser mandar um pouquinho de sódio que eu tenho dentro para o lado de fora, eu não consigo. Porque a tendência é o sódio entrar. Ele não quer sair, ele quer entrar. Aí, para mandar ele para fora, eu tenho que gastar energia. Então, isso depende da vontade da célula. Os dois, então, tem canal. Oi? Os dois, então, tem canal. Tem canal de sódio O e sódio, potássio. e o potássio, e o cálcio, um monte de outros íons. Só que a gente está falando aqui dos mais importantes no momento, que é o sódio e o potássio. Então, se eu abrir, por exemplo, chegou um estímulo nessa célula, nós estávamos falando do neurônio, né? Chegou um estímulo para esse neurônio. Um estímulo. Sei lá, você produziu um neurotransmissor lá que ativou um neurônio seu. O que esse estímulo vai promover? A abertura de um canal de sódio. Quando abre o canal de sódio, como a gente já viu, o sódio vai fazer esse caminho de fora para dentro. Então esse sódio aqui, ó, vai fazer esse caminho. Então aqui dentro começa a ficar mais positivo. Positivo. Então eu estou invertendo a polarização da membrana. Onde estava negativo ficou positivo. E a gente chama isso de despolarização. Porque eu peguei um polo negativo e acabei com ele. Não tem mais polo negativo, então positivo só. Positivo fora, positivo dentro. Então eu despolarizei essa membrana. Chama essa fase de despolarização. Quem está associado com a despolarização? Abertura de canais de sódio. Entra sódio, que tem carga positiva, onde é negativo fica positivo. Quando eu despolarizo essa membrana, ela tem que voltar para o estado normal dela, que é o estado de repouso.
Tá? Então, quando eu abro canais de sódio, ela vai ficar tão positiva, que ela vai sair de menos 70 e vai subir lá para mais 50. Para mais 50 positivo. Vai entrar muito sódio. Muito sódio. Mais 50 milivolts. Aí vai atingir um pico, que é o feedback, que é esse mais 50 milivolts, que é o feedback para a célula falar, opa, atingiu o máximo, tem que voltar para o repouso. Aí o que eu faço? Eu não. O que a célula faz? Fecha canal de sódio, então não tem mais sódio entrando. Porém, está muito positivo lá dentro, ela não quer, ela quer que fique negativo. O que ela faz agora? Abre o canal de potássio. Show de bola, vocês entenderam? Abre o canal de potássio. Esse potássio que está em alta concentração do lado de dentro, ele faz que caminho? Sai pelo canalzinho. Transporte passivo. Tudo aqui é transporte passivo. Difusão facilitada. Tudo. Aqui é passivo, aqui é passivo. O potássio saiu. Então, onde era positivo, voltou a ficar o quê? Negativo. Menos 70 milivolts. Voltou para o potencial de repouso. Só que agora a gente tem um problema. O lugar do sódio não é do lado de fora? E ele está lá dentro. O lugar do potássio não é lá dentro? E ele está lá fora. O que a gente faz agora para voltar cada um no seu lugar? Inverte, mas como faz essa inversão? Bomba de sódio e potássio. Por quê? Porque agora eu vou contra o gradiente de concentração. Agora o potássio que está lá fora, ele tem que voltar. Mas a concentração dentro é tão alta que por difusão ele não vai voltar. Ele precisa de uma bomba. Que bomba é essa? Bomba de sódio e potássio. Então, quem é que mantém a membrana em estado de repouso? Esse transporte passivo. Quem é que ativa ela? O transporte passivo, virtude de canal de sódio. Quem é que faz com que ela volte para o repouso? O bomba de sódio e potássio. O potássio saiu e tem que voltar. O sódio entrou e tem que sair. A última fase do potencial de ação é a bomba de sódio e potássio. Tá? Para voltar cada um para o seu lugar. Por que isso é importante? Gente, o impulso elétrico ele só vai passar de um neurônio para o outro se isso aqui acontecer. Se eu desenvolver um potencial de ação. Se o estímulo que você der para esse neurônio ele for forte o suficiente para atingir esse limiar de excitação e ele conseguir propagar um sinal. Um músculo só vai se contrair se o estímulo que ele receber for forte o suficiente para provocar esse potencial de ação. Então a abertura dos canais de sódio tem que ser forte o suficiente para promover essa mudança de potencial de membrana. Tá? Então, professor, mas isso é importante demais. A gente vai ver regulação nervosa de todos os sistemas. Todos. E aí eu já conto um segredo para vocês. Se o potencial de ação é uma mudança rápida e transitória na polarização da membrana celular, para que ela propague o estímulo, quais serão os tipos de células nossos que fazem potencial de ação? São só dois. Células nervosas e muscular em geral. Músculo liso, músculo esquelético, músculo cardíaco, todos eles. Então, quem faz potencial de ação? Células nervosas, os famosos neurônios, e células musculares. Só esses dois tipos celulares. Mas eles regulam todos os outros. Todos os outros sistemas são regulados pelo sistema nervoso. Tá? Então, o potencial de ação é super importante. A gente já consegue responder isso aqui. Ó. O que é o potencial de membrana? Essa capacidade dela ter um polo positivo e um negativo. O que é potencial de repouso? É quando ela consegue, através desses transportes passivo e ativo, manter a membrana em um estado de menos 70 milivolts. Vai ter sódio
e potássio trocando de lugar o tempo todo. Para quê? Para manter essa polarização. O neurônio. Aí tem células que tem, por exemplo, o músculo é um pouco menor, o músculo está geralmente em menos 90. Que são as duas que interessam para a gente, porque são as duas únicas que fazem potencial de ação. Então a célula do neurônio está em menos 70. A do músculo está em menos 90. E aí a gente vai entender durante os problemas por que tem essa diferença. Por que uma é, inclusive, por que uma é mais rápida do que a outra. O que é mais rápido? Um neurônio mandar um impulso, um sinal, um comando, seu cérebro mandar o seu dedo mexer, seu pé, ou o músculo contrair. O neurônio é muito mais rápido. Muito rápido. Acontece em milissegundos. A contração muscular é um processo um pouco mais demorado. Envolve outros fatores, inclusive está relacionado com essa diferença. Ela está em menos 90. Para ela chegar até o limiar de excitação da célula, demora mais, o caminho é maior. A do neurônio já está em menos 70. Então, para ela chegar no limiar de excitação dela, ela precisa de pouco sódio entrando. Já excita, já estimula. Você já tem potencial no neurônio. A gente vai ver tudo isso no decorrer dos problemas, mas a explicação breve é essa. Beleza. Existe um gráfico bem característico, eu vou fazer de cá agora, bem característico e clássico, que a gente consegue evidenciar tudo isso que eu falei, de modo bastante didático e resumido. Ó, esse gráfico aqui leva em consideração a voltagem, milivolts, e o tempo, em milissegundos. Qual que é a voltagem da membrana? Vou usar o exemplo do neurônio novamente. Qual que é o potencial de repouso do neurônio? Menos 70. Então vai estar bem, por bem baixo. Menos 70 milivolts. Isso daqui a gente chama de potencial de repouso. Potencial de repouso. Aí eu fui lá e provoquei um estímulo nesse neurônio. Ele vinha aqui no potencial de repouso. Eu fui lá e provoquei um estímulo. Esse estímulo ele vai gerar o que no meu neurônio? Quem vai abrir? Qual deles? Canal de sódio. Começa a entrar sódio positivo entrando em um ambiente que é predominado por íons de carga negativa, começa a ficar o quê? Mais negativo ou a ficar menos negativo? Menos negativo. Começou a entrar sódio, olha como é que vai ser o comportamento. Opa! Está ficando positivo. Está ficando positivo. Está ficando positivo. Aí existe um ponto-chave nas nossas células. Vou fazer bem aqui. Que se chama limiar de excitação. O que é isso? Quer dizer que se esse estímulo que foi gerado não for suficiente para chegar nesse limiar, você não tem desenvolvimento de um impulso, não tem desenvolvimento de um estímulo, de uma propagação. O que aconteceria? Começou a entrar sódio, mas não foi suficiente, opa, nada feito, volta para o repouso. A gente chama isso de tudo ou nada. As células que fazem potencial de ação, elas trabalham no sistema tudo ou nada. Ou você atinge o limiar de excitação e desenvolve um sinal, ou você não chega até ele e a célula continua no repouso. Tá? Se não chegar, volta para o repouso. Agora suponha que esse estímulo ele foi forte o suficiente para chegar aqui, ó. Chegou no limiar de excitação. Aí existe um detalhe. Vocês vão se deparar com todos esses nomes lá nos 3 primeiros problemas.
existem canais, esses canais de sódio e potássio aqui, existem alguns deles que são dependentes de voltagem. Isso quer dizer que, quando chegar em uma determinada voltagem, quando essa membrana atingir uma determinada voltagem, todos os canais dessa membrana se abrem ao mesmo tempo. Todos. Não vai ser só um ou dois. Todos se abrem. Imagina aquelas células que eu desenhei com uma infinidade de canais de sódio abertos. Vai entrar sódio mais rápido ou mais devagar? Muito mais rápido, né? Vai ser uma explosão de sódio para o lado de dentro. O que vai acontecer? Ela vai ficar muito positiva de uma hora para outra. O gráfico vai subir em uma linha quase reta. Por quê? Porque a entrada de sódio foi muito alta. Então ele ficou muito positivo. Ela ficou muito positiva em um pequeno espaço de tempo. Tá? Esse limiar de excitação, nos neurônios, se eu não me engano, ele é menos 50 milivolts. Ou seja, abriram-se canais de cálcio, de sódio, foram estimulados partiram de um estímulo de outra natureza. Começou a entrar sódio, ficou positivo do lado de dentro. Atingiu o limiar de excitação, que é menos 50 milivolts, abrem-se todos os canais. Explodiu. Ficou muito positivo de uma hora para outra. Esse aqui é o pico. Pico é mais 50 milivolts, ou algo parecido com isso. 45, mais 50, por ali. Quando atinge esse pico aqui, de sódio intracelular, ele é o feedback para quê? Para fechar os canais. Então fecham-se canais de sódio e abrem-se quem? Quem que abre? Canais de potássio. Então estava muito positivo. Comecei a mandar potássio, que também é eletricamente positivo, para o lado de fora. Eu começo a ficar negativo. Opa, beleza. Voltei lá para o repouso. O potássio saiu. Voltei para o repouso, o potássio saiu. Agora tem um problema, a gente precisa inverter, né? Lembra? O potássio tem que estar dentro. Tem que trazer de volta. Bomba de sódio e potássio. Só que a bomba de sódio e potássio, ela tem uma natureza que ela troca um por um potássio por um sódio. 3 sódios para 2 potássios. Então, para cada 3 sódios que ela mandar para fora, ela vai trazer para dentro só 2 potássios. Isso vai fazer com que, nessa fase aqui, quando ele já chegou no potencial de repouso e a bomba de sódio e potássio é associada, esse gráfico ele vai descer um pouquinho mais. Ele vai ter uma barriguinha para baixo. Por quê? Porque na hora que ativou essa bomba sódio e potássio, eu tenho essa diferença. Vai entrar, vão sair 3 sódios e vão entrar só 2 potássios. Então vai aumentar, a diferença vai ficar maior um pouco. E depois, por difusão, ela volta ao normal. Voltou para o potencial de repouso. Então aqui ela está novamente em repouso. Beleza? Agora vamos dar nomes aos bois. Vamos dar nomes aos bois. Nessa fase aqui, a gente tem, bem aqui, ó, o estímulo, né? Aqui foi o estímulo. Aqui, abrem-se canais de sódio. Abriram canais de sódio. Começou o quê? Despolarização da membrana. Então essa fase aqui, a gente chama de despolarização, que está associada com a abertura dos canais de sódio. Aqui em cima atingiu o pico. O que acontece com o canal de sódio? Fecha. Fechou o canal de sódio. Abre quem? Canal de potássio. Então aqui abre o canal de potássio. Essa fase, como que é o nome dela? Repolarização. Estou repolarizando a membrana. Então aqui a gente tem a repolarização
absorção. Vou fazer uma bolinha aqui, começa a abrir o canal de potássio e abrir o canal de sódio. Essa fasezinha final aqui, ó, que ela está compreendida entre esse período e esse período, que é a fase onde ele deu aquela embarrigada, ficou mais negativo do que deveria e depois volta para o repouso. Se aqui a gente fala que essa membrana está polarizada, quando ela está mais negativa do que ela deveria, a gente chama essa fase de hiperpolarização. Hiperpolarização. Pronto. Uma aula de potencial de ação e transporte através da membrana. Tudo isso aqui, fisiologia, isso aqui é um resumo gigantesco do Gaita. A gente fez um resumo gigantesco do Gaita nessa aula. Tá? Capítulo 5, 6, 7, algo nesse sentido. Então essa membrana voltou para o repouso, ela está apta para receber outro estímulo. Certo? Agora uma pergunta para vocês. O que dizia lá no nosso problema? Fui passando, ó. Olha só que legal. O que eu tenho que eu digo para vocês? Olha a concentração de sódio do lado de fora. Olha a concentração de sódio do lado de dentro. A concentração de potássio do lado de dentro e a concentração de potássio do lado de fora. Por isso que elas são as mais importantes, porque são as que mais têm diferença de concentração de um lado para o outro. Não que eu não tenha outras substâncias, igual cálcio, magnésio, selênio, carbonato, fosfatos, glicose, aminoácidos, proteínas, por aí vai. Mas isso aqui é só para vocês terem essa noção. Do lado de dentro a concentração ela é totalmente diferente do que do lado de fora. E isso é fundamental para minha célula sobreviver e para que elas se fazem potencial de ação, para que elas consigam fazer essa mudança rápida e transitória de potencial de membrana. Tá? Depois eu botei aqui só a carinha do neurônio, que a gente falou dele. O neurônio é uma célula assim como qualquer outra. Então todas aquelas estruturas que vocês estudaram, lá naquele problema número 5, lá que falava do bossomos, complexo de Golgi e tudo mais, o neurônio também tem. Fica concentrado aqui, ó, nessa região do corpo celular. Ele tem esses dendritos, que são quem recebem os estímulos, né? Se for outro neurônio, ele vai encostar aqui, ó, pum, e vai passar um potencial elétrico. Pum, estimulou, ela faz tudo aquilo lá, desenvolve o potencial de ação. Se for forte o suficiente, o potencial elétrico passa aqui até chegar no terminal adicional e esse estímulo ser passado para outro neurônio. E assim segue. Se não for forte o suficiente, esse neurônio nem vai ativar. Esse potencial nem percorre pelo axônio. Tá? Existe uma região bem aqui chamada zona de gatilho. Essa zona de gatilho, ela é aquele 880, é o tudo ou nada. Se o potencial não for suficiente para chegar aqui ó, no limiar, não vai ter a zona de gatilho não vai ser ativada e o potencial elétrico não passa. Nem todo neurônio ele atua como um potencial elétrico. Ele pode também produzir e liberar aqui no terminal axonal uma substância química. A gente chama essas substâncias químicas de neurotransmissores. Então, o potencial do neurônio ele pode ser transmitido ou por uma substância química em forma de neurotransmissor ou como um potencial elétrico de um neurônio para o outro. Tá? Só que o músculo não entende sinal elétrico. Quem entende sinal elétrico é neurônio. Não adianta esse neurônio chegar no final aqui e soltar uma carga elétrica para o músculo? Não. Ele tem que fazer o quê? Liberar um neurotransmissor, uma substância química, que aí sim o receptor do músculo consegue captar essa substância e saber se ele deve ser estimulado ou não. O que mais tem? Neurônio é esse aqui. Esse é o axônio. Alguns são mielinizados, né? Tem uma bainha de mielina que acelera essa capacidade desse estímulo ser propagado, mas todos eles, para produzirem esse estímulo, tem que fazer isso daqui, ó. Todo músculo, para contrair, seja ele cardíaco, liso ou esquelético, tem que fazer isso daqui. Tá? Se isso daqui não for feito, não tem contração muscular, não tem. Ó, a gente desenhou, ó. Olha lá, tá quase igual, né? Quase igual. A diferença é que alguns livros eles já colocam o estímulo
reto, né? Mas se fosse falar da forma real mesmo, ele é daquele jeitozinho. Ele vem, atingiu, aí sim ele tem uma... É porque é tão curto o período que quase não é visível. Essa diferencinha aqui, ó. Quase não é visível daqui para cá. Porque o tempo é muito curto, a gente está falando em milissegundos. Então, um espaço ali de 0,2 milissegundos aconteceu tudo isso. E aí, olha lá até onde foi, até mais 50. Passou mais 40, foi até mais 50. Abriu o canal de sódio e potássio, despolarizou. Aqui entrou bomba de sódio e potássio. Voltou o potencial de repouso. Esse período refratário, o que seria um período refratário? É um período que essa célula ela não consegue ser estimulada de novo. Ela só consegue receber um novo estímulo depois que acabar esse período refratário. Tá? Porque ela voltou para o potencial de membrana original dela. Só que tem um problema. Algumas células musculares elas conseguem ser excitadas antes de acabar o período refratário. Quando isso acontece, o que vocês acham que vai acontecer com o músculo? Quando eu sobreponho um gráfico desse aqui com o outro, nem repolarizou tudo e já despolarizou de novo. Não esperei acabar o período refratário. Já comecei outra despolarização logo aqui. O que acontece com esse músculo? Não está potencial de ação, não vai ter a função esperada. Quase isso. Ele vai ter a função, mais do que deveria. Aí você tem a cãibra. O que é a cãibra? Uma contração sustentada. Você não consegue descontrair aquele músculo. Ela é uma contração voluntária e você não consegue desfazer ela. Você não consegue simplesmente parar de contrair o músculo quando ele está em tetania, que é o termo médico. Ele está em cãibra. Por quê? Porque o que esse músculo está fazendo? Sobrepondo uma despolarização em cima da outra. Mas a câimbra tem esse pico, né? Tem. Aí é como se começou a descer, abriu o canal de detalhe. Vocês já ouviram falar, a nossa atleta, olha o nosso problema, ele não assumiu PBL. A nossa atleta aqui, ela é atleta. Quando você corre, ela estava desidratando, perdendo suor. Correu, fez atividade física, fez o cardio lá na academia, foi pro crossfit, suou bastante. Suor, você perde sua água? Está perdendo o que também de suor? Sais minerais, potássio, sódio, cálcio, magnésio, tudo isso. O que eu preciso, gente, para poder fazer um potencial de ação? Preciso de potássio para fazer potencial de ação? Preciso de sódio para fazer potencial de ação? Eu também preciso de cálcio, também preciso de magnésio, cada um vai ter uma função. Se você desidrata, se você perde muito líquido por meio do suor e a urina também, você perde esses sais, esses eletrólitos. E aí a sua contração muscular, o seu potencial de ação, ele fica prejudicado. Tá? Então você não vai conseguir desenvolver um potencial de ação como deveria. Isso pode ou promover uma contração sustentada, no caso do músculo, porque se eu não tenho sódio para despolarizar, para regularizar, eu não tenho potássio, perdão. O pessoal fala, banana é bom porque tem muito potássio, para quem faz atividade física. Jogador de tênis, no meio da partida o cara vai lá e come uma banana, no meio do intervalo de um set e outro. Por quê? Tem potássio. Para mim repolarizar essa membrana, eu preciso de abrir canal de potássio. Então eu tenho que ter potássio. Se eu não tenho potássio lá dentro para repolarizar, eu tenho o quê? Uma contração que não é desfeita, porque não repolariza nunca. Está sempre aqui em cima, ó. Está sempre contraído. O potencial está sempre ativo, sempre ativo. Então a nossa atleta, o nosso problema aqui, por que ela teve fraqueza? Lembra que ela tinha lá hipocalemia, hipocalcemia, o que mais tinha? Hiponatremia, tinha pouco sódio, tinha pouco potássio e tinha pouco cálcio. Tudo que ela precisa para desenvolver um potencial de ação. Por que ela teve fraqueza?
Porque ela não conseguia fazer a contração muscular. Por que ela ficou confusa? Lá no problema fala, eu pus ali no final para a gente olhar de novo os sintomas dela. Neurônio faz potencial de ação? Faz potencial de ação? Quem são os dois que fazem? Músculo. Neurônio, tem neurônio no cérebro? Vixe, só tem neurônio. Por isso que ela ficou confusa. Começou a atrapalhar as comunicações neurais dela. Então, desidratação pode gerar confusão? Pode. Fraqueza muscular generalizada? Pode. Tudo isso, tá? Aqui, ó só que bonitinho. Isso aqui é um canal de sódio. Ativou ele, olha o sódio entrando. O que aconteceu com a membrana? Olha lá. Apaga a luz aí, fazendo favor. Só pra gente ver mais bonitinho, né? Legal. Isso é chique demais, né? Ó, uma proteína que trabalha com difusão facilitada. Quando a célula quer, ativa ela. Ativou, pô, abriu, começou a entrar sódio. Canal de sódio. O que aconteceu com a membrana lá? Ó, ela lá um pouco abaixo de 60. Ela começou a ficar menos negativa. Subir. Isso vai acontecer até chegar no pico lá em cima. Porque abriram-se canais de sódio. Atingiu o pico, chegou lá no gráfico, lá em cima, no topo do gráfico. Opa! O que acontece agora? Que canal é esse? O ativou ele, abriu o potássio saindo. Lado interno, lado externo. Então o canal de potássio ele é aberto quando chega lá em cima, quase próximo do tubo. Abre o canal de potássio. Como ele é um pouco mais lento do que o canal de sódio, ele demora mais para começar a descer, a repolarizar a membrana. Por isso ele é aberto antes de atingir o pico. Tá? É um pouco mais lento do que o canal de sódio. Ativou o canal de potássio sai do lado de fora, atinge o pico e ele começa a repolarizar. É o caminho que a gente fez no gráfico aí. Aí chegou lá no final. Repolarizou a membrana. O que eu preciso agora? Sódio, potássio, ATPase. Quem que é essa enzima? Quem que é essa bomba aqui? Bomba de sódio e potássio. O que ela faz? Ela pega o potássio azulzinho, pega o potássio que estava lá de fora, 2 dele, pega 3 sódios amarelinhos, joga 3 sódios para fora e traz 2 potássios para dentro. Para voltar cada um para sua casinha, cada um para o seu lugar. Essa membrana está repolarizada, ó, a carga dela aqui negativa, negativa. Ela voltou a ficar negativa, carga negativa do lado de dentro, carga positiva para o lado de fora. Beleza? Então agora a gente voltou para o estado original dela, que é esse. Isso aqui, o que a gente falou hoje. Estado 1. O que eu tenho lá no estado 1? Repouso. E a membrana não está despolarizando, nem repolarizando, não tem canais abertos, ela está só lá. 2. Chegou um estímulo. O que acontece? Despolarização. Começa a abrir canal de sódio. Começou a entrar sódio, chegou no limiar de excitação. Atingiu, ela foi ficando menos negativa, menos negativa, menos negativa. Atingiu o limiar de excitação. O que acontece com os canais de sódio da membrana inteira? Todos se abrem. Pum! Entra muito sódio de uma hora para outra. Entra muito sódio. Deu um pico. A fase 4, como a gente chama? Despolarização. Despolarizou a membrana, desfez os polos. Atingiu um pico aqui. Fecha o canal de sódio. Abre o potássio. Como que chama a fase 6? Repolariza. Chegou aqui embaixo, espera aí, o potássio está para o lado errado. O que eu faço com ele? Jogo para dentro. Como que eu faço isso? Bomba de sódio e potássio. Pela diferença que tem entre sódio e potássio na bomba de sódio e potássio, a membrana vai ficar por um leve momento mais negativa do que deveria. A gente chama essa fase de hiperpolarização. E aí ela volta para o repouso. Aqui ela está pronta para ser estimulada de novo, desenvolver um novo sinal. Tudo isso acontece em milissegundos.
É muito rápido. Muito, 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 muito rápido. Então agora a gente consegue entender o que aconteceu com o atleta. Durante uma maratona, sob calor intenso, Júlia de 28 anos. Está 28, está 24. Ela tá 23. Lá está outra idade, 23. Atleta, é que eu não sei, deixar ela mais jovem para impactar mais vocês. Nossa, jovem também. É, jovem tem que beber água. Sob calor intenso, Júlia, atleta de alta performance, começou a sentir câimbras musculares excruciantes, lá também não dei esse termo, até muito bem, exacerbada, uma câimbra muito forte. Nas panturrilhas, seguidas de fraqueza generalizada. Por que ela teve câimbra, gente? Porque Ó. Beleza. Câimbra na panturrilha, fraqueza. Por que ela teve fraqueza? Falta de Falta de nutrientes. desequilíbrio hidroeletrolítico. Oh, excelente. Os termos são esses a partir de agora. Né? Nós somos alunos de medicina. A gente não fala pouco cálcio, está com pouco cálcio no sangue. A gente não fala mais isso. A gente fala hipocalcemia. Hipo de pouco, cálcio de cálcio, e mia quer dizer que está no sangue. Hipocalcemia. E pouco cálcio no sangue. Vai falar para o seu tio avô, que mora lá na fazenda, não sei onde você fala que tem pouco cálcio no sangue. Vai falar para alguém aqui na cidade, para alguém mais entendido, pelo amor de Deus, hipocalcemia. Vai falar com um paciente, vai falar com um colega de profissão, hipocalcemia. Beleza? Tontura. Uai, tontura? O neurônio também faz, potencial de ação. Apesar da hidratação constante, com água, os sintomas persistiram, forçando-a a abandonar a prova. Exames laboratoriais revelaram hiponatremia. O que é isso? Hipocalemia. Aqui é potássio, aqui é sódio, aqui é cálcio. Tá? Então os exames apresentaram, isso aqui é só para dizer o seguinte, ela fez exames bioquímicos que revelaram que ela tinha poucos eletrólitos no sangue dela. Tá? O que indicava desequilíbrio eletrolítico decorrente da perda excessiva de eletrólitos pelo suor, comprometendo a função, olha o termo, neuromuscular. Para mim ativar um músculo, eu tenho que ter uma placa motora que é formada por um neurônio e por um músculo. Pronto, cravamos aqui o diagnóstico da colega. O que ela vai fazer? Toma um Gatorade, colega. Toma um Gatorade lá no meio do exercício. Por que o atleta de alta performance, jogador de futebol, ele está o tempo inteiro indo lá na beira do campo tomando aquele negócio laranjado, vermelho, Gatorade, para repor os eletrólitos. Então, durante a partida mesmo, a reposição de eletrólitos ela é rápida. Então, durante a partida, ele vai lá e toma um gole, dois, já é o suficiente para ele repondo isso, esse cálcio, esse sódio e esse potássio que ele perde no suor. Tá? Vamos subseguindo. Ó, onde a gente chegou? Agora a gente já sabe que o músculo faz potencial de ação, o neurônio também. O coração é o quê? Um músculo, inclusive um músculo bem característico, bem diferente do músculo esquelético. Tá? E a gente vai ver um pouquinho, bem de leve hoje, porque a gente não consegue falar tudo. Mas a gente consegue dar uma pincelada para introduzir nesse conteúdo, para vocês se familiarizarem. Primeiro, a anatomia básica, porque tem muita coisa aqui que foi removida, o coração é essa. Tá? Então ele está aqui nessa posição que eu estou, olhando para vocês. Átrio direito, mais em cima. Ventrículo direito, abaixo. Átrio esquerdo, do lado de cima. Ventrículo esquerdo, debaixo do átrio esquerdo. Átrio direito, ventrículo direito. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Tá? Cada um tem uma função. Os dois juntos fazem o bombeamento do sangue. Mas vocês já devem ter percebido que o coração ele não bate só tum, tum, tum. Ele bate como? Tum, tá. O livro vai falar desse jeito. Tum, tá.
que é o barulho, a forma que eles usam para descrever o barulho das válvulas cardíacas. Tum-tá, 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 tum-tá. Por que ele faz isso? Vocês sabem? Por que ele faz isso? Será que ele contrai duas vezes bem rapidinho assim? Não, ele faz isso porque ele tem uma câmara, na verdade, duas câmaras superiores e duas câmaras inferiores. Olhando essa imagem aqui, onde tem mais músculo? Qual camada, qual parede é mais grossa? Dos átrios que estão em cima ou dos ventrículos que estão embaixo? Os ventrículos. Então a contração forte, aquela contração forte, quem será que faz? Ventrículo. Então quem joga o sangue no sistema do nosso corpo todo para ir para os tecidos, quem faz a força pesada são os ventrículos. Quem faz uma força branda, bem leve, só para preencher o ventrículo, são os átrios. Então por isso o coração ele bate duas vezes em um curto período. Primeiro se contrai os átrios, para quê? Para jogar o sangue que entrou no átrio para o ventrículo. E aí sim o ventrículo faz a contração forte para jogar esse sangue para o seu corpo todo. Tá? Então não é que ele contrai duas vezes, é uma contração em dois tempos diferentes. Tem uma diferencinha no tempo de contração dos átrios para os ventrículos. Tá? Então eles têm dois átrios, direito e esquerdo, dois ventrículos, direito e esquerdo. Nós temos uma veia cava. Essa veia cava é quem traz o sangue que veio lá do seu corpo. O sangue veio desoxigenado, rico em gás carbônico. O sangue foi captado nos tecidos e nos órgãos. Ele vem, chega no seu átrio direito, por meio da veia cava superior. Quando ele entra no átrio direito, a maior parte dele já passa para o ventrículo direito. É como se fosse uma porta aberta aqui, conforme ele entra, ele já passa a maioria dele para cá. Só que uma pequenina quantidade ainda fica lá no átrio direito. Então o átrio direito ele dá uma leve contraída só para bombear esse restinho que ficou lá do ventrículo. Aí vem a contração dos ventrículos. Contração forte, ventricular, forte. Esse sangue ele é ejetado por aqui, ó, na azul. Que é o quê? Artéria pulmonar. O nome já diz. Artéria pulmonar. Essa artéria vai para onde? Para o pulmão. Por quê? Se eu falei que esse sangue está rico em gás carbônico e CO2, se ele pegou lá dos seus tecidos, dos seus órgãos, ele precisa fazer o que com esse CO2? Jogar fora, eliminar. E o que ele vai pegar? Oxigênio. Então essa artéria pulmonar, ela pega o sangue que veio lá do átrio direito, passou pelo átrio, veio para o ventrículo direito, contraiu, contração forte, ventricular. Esse sangue é bombeado para o pulmão. No pulmão ele faz as trocas gasosas e volta através da veia pulmonar. Tá? Agora ele já está rico em oxigênio. Você já eliminou o CO2 e puxou o oxigênio. Então ele deixou o CO2 e capturou o oxigênio. Quando ele faz isso, ele passa lá no pulmão, pega esse oxigênio e volta para o coração. Então a circulação pulmonar, que nós chamamos, ela é curta. Por quê? Porque a artéria pulmonar ela sai do coração, vem para o pulmão, pega o oxigênio e volta para o coração de novo. Né? É pequeno. Voltou para o coração através da veia pulmonar, o sangue cai no átrio, a primeira câmara, átrio esquerdo. Novamente, ela é uma câmara entreaberta, então o sangue já vem, já passa a maior parte dele direto para o ventrículo. Mas ainda assim tem que ter uma leve contração desse átrio para passar o resto do sangue que ficou ali para ele ser jogado lá para o ventrículo. Então ele dá uma leve contraída. Assim como o átrio direito faz. Os dois fazem isso ao mesmo tempo. Contrai o átrio direito, contrai o átrio esquerdo. O sangue sai do átrio direito, vai para o ventrículo direito, o sangue sai do átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo. Aí aqui, no mesmo momento que há esse bombeamento forte lá no ventrículo direito, essa contração também acontece no ventrículo esquerdo. Forte, muito forte.
Para quê? Jogar, olha, passar por trás. Nosso coração ele não fica assim, ó. Não fica em pé assim. Tivemos nos livros, às vezes, ele em pézinho assim bonitinho, né? Nosso coração ele é meio deitado assim. A posição dele é meio deitado. E aí, nisso, algumas veias e artérias elas ficam meio escondidas anatomicamente. É aquela situação que o professor põe um alfinete lá, agora tem um cadáver ali para estudar, né? É uma daquelas situações que o professor põe um alfinete na peça e você não sabe identificar se está na da frente, se está na de trás, porque ela fica escondidinha lá atrás. Na anatomia, isso acontece frequente, normal. Então, ó, ela está a aorta, ela está escondidinha, a boca dela está aqui, ó, passando por trás da artéria pulmonar, ó, lá atrás, que é a aorta. Por quê? Porque o coração ele é anatomicamente meio assim, meio de lado. Então, com essa contração forte, o ventrículo, o sangue vai para a aorta. E a aorta distribui esse sangue no nosso corpo, no nosso sistema. Vai para o rim, vai para o fígado, vai para os pâncreas, vai para o seu intestino, vai para o seu pé, para a sua mão, para os seus olhos, para todo o seu corpo. Tá? Através da aorta. Professor, o que é ciclo cardíaco? Que era para ser o tema principal dessa aula, e a gente acabou focando aqui, porque eu acho mais importante, vocês vão ter muito tempo para ver ciclo cardíaco. Ciclo cardíaco é isso. O que acontece primeiro? O sangue chega através da veia cava superior, o átrio direito dá uma leve contraída, o sangue vem para o ventrículo direito, contrai, contração forte. Por que essa contração tem que ser forte? Por que será que a contração tem que ser forte? Chegar em condições. Por que o ventrículo tem uma camada grossa de músculo? Show. Show, é isso aí. Tem que vencer a pressão sistêmica. Tem que vencer a resistência da pressão sistêmica. Pense o seguinte, aqui ó, isso aqui é uma válvula, olha. Ela está dobradinha assim, parecendo um chifrinho. Isso aqui é uma válvula aórtica. Para esse sangue sair dentro do ventrículo e entrar nessa veia, tanto na veia pulmonar quanto na aorta, na artéria pulmonar quanto na aorta, ele tem que fazer uma força muito grande. Por quê? Ele tem que vencer a resistência dessa válvula, que está nessa veia, nessa aorta, e ele também tem que vencer a pressão sistêmica. Quando você vai medir a pressão, aparece um valor lá, 12 por 8, agora mudou, esses valores mudaram, tá? 14, quando está um pouco elevada, tem um número assim, uma maior e uma menor, que são referentes à contração do ventrículo e à contração do átrio. A contração muscular do ventrículo ela tem que ser forte o suficiente para vencer essa pressão que você mede lá com um espírito e uma mão. Tá? Dito isso, vocês já devem ter percebido que se uma pessoa tem pressão alta, a força que o coração dela faz tem que ser maior ou menor? Minha pressão é alta, por exemplo. Maior. A pressão normal, assim, dificilmente ela fica no menos de 16 por qualquer coisa. A pressão é muito alta. Então, o meu coração ele tem que fazer muita força para vencer essa pressão sistêmica das minhas veias, das minhas artérias, dos meus vasos sanguíneos. Eu estou tentando. Mas professor, não tem jeito. Agora você se preocupa no treino, parece que é assim. Então, o meu coração faz muita força para vencer essa resistência. Consequentemente, o que vocês acham que vai acontecer com esse músculo aqui? Ele vai ficar enrijecido, perde a possibilidade de movimentar. E aí tem que colocar por outro sartena para ligar um órgão com o outro. Exato. Vamos por partes. Se eu quero ficar forte, crescer os músculos, eu vou na academia e faço o quê? Aí eu ponho muito ou pouco peso? Eu ponho sempre mais. Só vai ganhar massa muscular se você pôr mais peso. Se você pôr o mesmo peso que você se habituou, o menos peso que você está acostumado, você não vai ganhar massa muscular.
Ah, por que eu vejo fulano cresce, o cara tá grandão e eu não cresço? Por isso, cara, aumenta a carga toda semana, o cara vai lá com 5 quilinhos a mais de um lado, 5 quilinhos a mais do outro. Você não, tá com seus 2 quilos lá de halteres, achando que vai ficar grandão. Não, progressão de carga. Aumenta peso que você ganha massa muscular. Da mesma forma, o coração é um músculo. Então, se o meu coração começa a ter que fazer mais força para bombear esse sangue, para vencer a resistência periférica, ele vai fazer o quê? Crescer, hipertrofia do músculo cardíaco. Cresceu. Aí tem um detalhe. Se ele crescer, o que vai acontecer com isso aqui? Vai fazer isso aqui, né? Essa camada aqui vai ficar desse tamanho, vai ser desse tamanho. Então vai ficar desse tamanho aqui. Vou desenhar para ficar mais visual. Ó, essa camada de músculo, ela vai ficar assim, ó, cresceu, o coração está musculoso. Ó, tudo isso aqui agora é músculo. Tudo isso aqui é músculo. O que aconteceu com o meu ventrículo? Diminuiu a quantidade de sangue. Então eu começo a ter menos sangue sendo jogado para a minha circulação sistêmica. Isso faz o quê? Que o meu coração tem que, para me manter a mesma quantidade de sangue lá fora. Só que agora eu tenho a minha câmara, né? O ventrículo tem menos capacidade. O volume de sangue que entra nele é menor. Para mim continuar mandando mais sangue para fora, eu tenho que fazer o que com ele? Aumentar a frequência. Então o coração sofre. Começa a bombear muito rápido para conseguir mandar a mesma quantidade de sangue que ele mandaria contraindo só uma vez. Porque hipertrofia do músculo cardíaco, tá? Do miocárdio. Então vocês notaram que uma coisa se liga à outra e assim vai? Tá? Então o ciclo cardíaco ele é importante. Você tem que conhecer o ciclo cardíaco, conhecer a anatomia do coração, conhecer as válvulas. Aí vocês vão ver que tem uma válvula que é tricúspide, uma outra válvula que é bicúspide, que se chama mitral. São essas válvulas que ficam entre o átrio direito e o ventrículo direito, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Tem uma válvulazinha lá. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Além delas, tem as válvulas semilunares, que são essas aqui, ó, com esse arco, que ficam tanto na artéria pulmonar quanto na aorta. Também tem lá. Aí, para vencer essa resistência dessas válvulas, o coração faz força. Se a resistência é muito grande, ele aumenta de volume, hipertrofia muscular, hipertrofia do músculo cardíaco, diminui o volume interno de sangue. Agora eu tenho que ter uma frequência cardíaca mais aumentada. Isso leva a quê? Ataque cardíaco. Uma pessoa tem uma frequência cardíaca acelerada. O coração dela, a frequência, o ritmo cardíaco dela é fora do ritmo normal. Tá? Beleza, a gente vai essa anatomia básica. Já sabemos alguns detalhes aqui sobre ciclo cardíaco. Quando que pode ocorrer essa hipertrofia? Oi? Essa hipertrofia do coração ocorre em quais casos? Por vários motivos. Por exemplo, fui para academia novamente. Fui para academia. Cheguei lá, o meu personal fala assim, ó, você quer ficar grandão, você não quer aumentar peso, mas quer ficar grandão. Eu tenho a solução. Se chama bomba. Toma bomba que tu cresce. E isso hoje é natural. Qualquer academia você tem isso aí acontecendo. Então, sabedoria. Sério? Sabedoria nessas situações. Não caiam na tentação. Por quê? Esses hormônios, eles fazem com que você tenha uma sensibilidade maior nos receptores musculares. Então você vai aumentar o suprimento sanguíneo, vai aumentar a captação de proteínas para crescer massa muscular e tudo mais. Só que esses hormônios, eles não são seletivos. Então vai crescer o músculo da perna, quando você faz leg? Vai. Mas vai crescer também o músculo do coração? Vai. Então, o uso de anabolizante pode provocar crescimento do órgão, aumento do tamanho do coração? Pode. Esses fisiculturistas, certeza, o coração desses caras deve ser do tamanho desse caderno aqui. Isso é um negócio gigantesco.
Porque é muito hormônio agindo de modo não seletivo, aumentando, causando hipertrofia muscular, inclusive no coração. Até porque, para manter aquela estrutura toda, o coração tem que ser um coração robusto. Fora que esse é o problema, mas tem que treinar horrorosamente para poder conseguir gastar com proteína, não é só gastar com tomar tudo. É complicado. Então, qual outra situação? Hipertensão. A maior causa de aumento do tamanho do músculo cardíaco, do tamanho do coração, é a pressão arterial desregulada. Está muito alta a pressão. Aquele cara que, por exemplo, eu descobri a minha pressão alta já um pouco tarde e eu acho que eu sempre tive, porque é hereditário. Meu pai tem desde pequeno e eu descobri ainda jovem, mas eu acho que eu já tinha um bom tempo. Então eu acho que eu sempre tive problema de cardíaco, de pressão alta e nunca cuidei. Quando eu comecei a cuidar, eu nunca fiz esse exame, mas eu acho que meu coração já é maior do que o normal. Por quê? Porque com esses anos todos trabalhando, promovendo uma força, uma contração maior para manter a minha circulação normal, eu acho que ele teve um aumento de tamanho, tá? Hipertrofia, teve uma hipertrofia. Então beleza, a gente já sabe o ciclo cardíaco, da onde o sangue sai e para onde ele vai. Veia cava, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmão, volta pela veia pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta. Show! Isso aí é o ciclo cardíaco. Eu trouxe um outro probleminha aqui, mas não vai dar tempo de a gente falar ele. Eu vou pular para cá. Outra vez a gente vê aqui lá. Isso daqui é fundamental, tá? Para a gente finalizar, assim, ó, com chave de ouro. O que determina o meu ritmo cardíaco? Porque o coração ele tem um ritmo. Vocês pensam para contrair o coração de vocês? Não. Você fica mandando? Contrai. Nossa, esqueci de contrair, vou morrer. Não, ele é o sistema nervoso autônomo, ele tem essa autonomia. Tá? E como é que ele consegue ter essa autonomia para saber o momento de se contrair e de se relaxar? Sei não. Tem, vocês já ouviram falar do marca-passo? Fulano botou um marca-passo. Agora ele não pode entrar mais no banco pela porta giratória. Tem que abrir a porta lateral do banco lá, porque o detector interfere no marca-passo, o cara pode ter um problema ali. Marca-passo, ele surgiu, ele é baseado nessas células aqui, ó. E aqui, essa aqui tem uma fibra de corpo. São essas células, que são células autoexcitáveis, chamadas em alguns livros de células marca-passo. Essas células marca-passo, elas têm uma capacidade incrível de se autoexcitar. Elas se autoexcitam, elas se autoprovocam um potencial de ação. Ou seja, tudo começa nesse nó ou nódulo sinoatrial. Ele fica aqui em cima, perto da veia cava superior. Lá no átrio direito. Fica aqui, ó. Essa célula aqui é uma célula autoexcitável. O que ela faz para se autoexcitar? Ela tem a capacidade de abrir sozinha, ela tem a capacidade de abrir canais de sódio. Então ela fica de tempos em tempos, ela faz o seguinte, ela abre o canal de sódio. Fecha o canal de sódio. Abre o canal de sódio. Fecha o canal de sódio. Isso faz o quê? Com que ela provoca o potencial de ação, volta para o repouso. Provoca o potencial de ação, volta para o repouso. E o nosso coração contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Um detalhe. Essas células aqui, apesar do desenho nos dar a entender, né, muito cuidado, nos dar a entender que é uma célula nervosa, não é. São células musculares. São células musculares autoexcitáveis, que formam uma região chamada nó sinoatrial, que tem a capacidade de, por si só, provocar um potencial de ação. Aí o coração ele tem uma característica também, ele é um sincício. O que quer dizer um sincício? Quer dizer que todas as células do coração elas estão ligadas. Então o canal
de comunicação entre uma célula e outra. Ou seja, no momento que essa célula nesse nó sinoatrial ela é estimulada e abre um canal de sódio, a vizinha também vai abrir. E a vizinha também, a vizinha também, a vizinha também. Então todo mundo contrai ao mesmo tempo. Todo mundo contrai junto, ao mesmo tempo. Só que tem um problema. Eu não posso permitir que todo mundo contraia ao mesmo tempo. Lembra que o átrio tem que contrair um pouquinho antes e o ventrículo um pouquinho depois? Funciona assim. Contrai o átrio, o sangue vem para o ventrículo. Contrai o ventrículo. Contrai o átrio, o sangue passa para o ventrículo. Contrai o ventrículo. Funciona assim. 2 momentos. Como que a gente consegue fazer isso, sendo que as células elas são todas interligadas no formato de sincício? Todas interligadas. Essas fibras de Purkinje, essas fibras aqui do nó sinoatrial e do nó atrioventricular e das fibras de Purkinje, que é essa cauda final aqui, elas têm um leve atraso de comunicação entre um pedaço e outro. No nó sinoatrial, isso aqui é um intervalo de tempo, em milissegundos. No nó sinoatrial, aqui nos átrios, a contração é quase que imediata. Pum! Ó, 0, 0,05, 0,03 nos 2 átrios. Tá? Quase que imediato. Pum! Contraiu os átrios. Esse estímulo que essa célula aqui gerou, para se autoexcitar, ele vai seguir por essas fibras aqui e passar para essa região chamada nó atrioventricular. Nesse nó atrioventricular tem uma camada, uma membranazinha de tecido conjuntivo que ajuda a retardar esse impulso, essa comunicação aqui. Então a contração é por isso, né, por eu ter um retardo aqui no nó atrioventricular. Por que ele é atrioventricular? Porque ele tem um átrio e um ventrículo. Então esse retardo que eu tenho aqui no nó atrioventricular, ele é responsável para que o ventrículo se contraia um pouquinho depois do átrio. Então gerou o estímulo, contraiu o átrio. Chegou aqui, deu uma atrasadinha no nó atrioventricular. Passou para as fibras de Purkinje, aí notem que elas vão lá embaixo e depois elas sobem. Por quê? O ventrículo ele tem que contrair de baixo para cima. Ele contrai primeiro aqui embaixo, depois ele contrai aqui em cima. Ó, 17, vai dando 18, 19, 22, 21. Primeiro ele contrai aqui embaixo e vai fazendo isso aqui, ó. Ventrículo. E outra, ele não bate bonitinho assim, fechando. O coração ele se contorce. O ventrículo ele se contorce. Principalmente o ventrículo esquerdo. Ele rotaciona. Por quê? Para fazer igual os meus dedos aqui, ó. Empurrando o sangue para cima. O sangue não tem que vir passar lá por trás para a aorta. Como que ele vai vir de baixo para cima? Fazendo isso aqui. Empurrando de baixo para cima. Então esse retardo na comunicação dessas células autoexcitáveis, ele é importante para manter essa contração rítmica no coração, em 2 tempos, puntar, e também para fazer com que o ventrículo se contraia nesse sentido, de baixo para cima. Certo? Todo mundo entendeu? Vou passar uma lista. Enquanto quer tirar foto? Passa antes. Eu acho que está todo mundo aí, ela me entregou só assim. Enquanto vocês assinam a lista, eu vou passar as últimas imagens aqui São só imagens. Oi. Pode. Pessoal, então, o que vocês vão abordar nos próximos problemas? Basicamente esse gráfico aqui. Esses gráficos aqui. Querem que eu mande os slides? Não tem muita coisa, mas eu não gosto de texto, eu gosto mais de imagens e vídeo, porque tem mais imagem. Esse gráfico aqui, o que ele diz? Está lá no Gaita, vocês vão trabalhar ele, os problemas desse primeiro módulo, até a primeira prova, né? Ele coloca aqui a pressão aórtica, a pressão atrial, a pressão ventricular, o volume ventricular e a eletrocardiografia do coração. Em algum momento vocês vão ter que conseguir associar todas essas fases que eu falei do ciclo cardíaco
com cada um desses fenômenos. Ou seja, quando o coração, o ventrículo contrai, o volume dele diminui. Quando ele relaxa, o volume dele aumenta. Então esse gráfico ele explica isso, no mesmo ventrículo. Em cada propagação elétrica dessa, gera o quê? O que é isso aqui? Um eletrocardiograma. O que significa essa? São momentos, por exemplo, P, Q, R e S, T. São as fases, são as ondas e os intervalos gerados entre um potencial elétrico. Um deles vai estar aqui, por exemplo, é contração atrial. Átrio contraído, é pouquinho, né? Pouquinho. Por quê? Porque a força que o átrio faz é muito pequena. Só joga aquele restinho de sangue que ficou no ventrículo. Uma contração leve. Então, o estímulo elétrico que o eletrocardiograma vai reconhecer é pequenininho. É só um bondinho. Depois, vem aqui, ó, o complexo QRS. QRS. Isso aqui quer dizer o quê? Ventrículo. Contração isovolumétrica. O ventrículo ele tem muita força. Então ele gera potencial de ação, vai ter muita energia sendo liberada ali e consumida. Aí o eletrocardiograma ele consegue identificar essas ondas. Ou seja, aí aqui regulariza. Ou seja, se der algum problema, aqui na onda P, eu consigo dizer que é atrial. Se der um problema aqui no intervalo RS ou ST, por exemplo, eu sei que é ventrículo esquerdo. Porque a última porção da contração ventricular está aqui no ST, na repolarização já. Então eu consigo saber que é baseado só nisso aqui, onde que está, é aqui, ó, está com um problema lá no ventrículo esquerdo. Pode ser a válvula. Lembra que eu falei que é uma válvula? Já ouviu falar do termo sopro no coração? O que é o sopro no coração? Essa válvula mitral, que é essa válvula aqui, ó, fica abrindo e fechando, fica entre o átrio esquerdo, aqui dá para ver melhor. Aqui no caso é a tricúspide, e a mitral seria de cá. Uma tem 3 lóbulos e a outra tem 2. Geralmente o problema está aqui, ó, a mitral. O que é isso? Quando essa válvula está com alguma disfunção anatômica que ela não consegue fechar totalmente. Então ela fica tipo entreaberta, assim, ela se sobrepõe ou fica entreaberta. E aí quando o ventrículo contrai, o sangue volta. Acontece muito também para a pessoa nascer com essa doença. Isso, pode ser uma anomalia congênita, ou ela pode ser desenvolvida. Professor, é no caso do público, tá? Você fala do... Quando tem o sopro? O sopro você vai escutar ele como se fosse um sopro mesmo. Quando vocês fizerem a ausculta no coração, vocês vão identificar que faz como se estivesse voltando, mesmo, regurgitando o sangue de volta para o átrio. E ele não pode, né? A válvula fecha. Aí o ventrículo contrai, o sangue não volta para o átrio, ele vai lá para a aorta. Aí se a válvula fica meio aberta, o sangue volta. Volta um pouquinho. Aí esse retorno você escuta como se fosse um soprinho. Por isso que o nome é sopro no coração. E quando o pessoal fala que tem um coração grande? Aí é a